indignades, tudo bem com vocês? Finalmente chegou a tão esperada série de vídeos sobre Turma da Mônica Jovem que eu venho falando há meses aqui no canal. Desde que eu fiz a série sobre os protagonistas de Turma da Mônica na Super Saga, vocês vêm me pedindo vídeos de teoria sobre a história. Então, nesse Halloween, eu decidi ressuscitar a Super Saga. E pela primeira vez em muito tempo, desde que eu comecei os vídeos de Turma da Mônica Jovem, eu tô fazendo esse vídeo aqui completamente sozinha e sem nenhuma participação do Vitor Marra. Afinal, o canal ainda é meu. Deixa a Mônica contar a historinha tosca dela. Se você ainda não sabe o que é a Super Saga no Fim do Mundo, eu não vou perder mais tempo de mais um vídeo explicando. Mas eu recomendo que você veja essa playlist que vai estar aqui nos cards com todos os vídeos e lives que eu fiz sobre ela. E ali você pode entender a história completa. Bom, como vocês sabem, a Dona Morte alertou o Cebola lá em Umbra que ele só morreria quando o símbolo de Yor fosse desfeito. O que só aconteceria com a volta da serpente quando os 4 cavalos do Apocalipse aparecessem. É o fim dos tempos, o Apocalipse! Mas afinal, quem são os cavalos do Apocalipse? O que fazem? Onde dormem? E por que eles estão há 55 edições e contando sem serem sequer mencionados? Nessa série eu vou falar sobre cada um deles, o que eles representam e como eles podem interferir na história. Os cavalos do Apocalipse foram inspirados nos cavaleiros do Apocalipse mostrados na Bíblia. A princípio eles seriam a guerra, a morte, a peste e a fome. E a vinda deles traria essas coisas juntas e com elas o fim do mundo. Na Super Saga eles são conhecidos como guerra, morte, decadência e o que a gente vai supor que é fome, porque esse cavalo não foi nunca nem sequer mencionado na história até hoje. Eles são os arautos da serpente, o mal primordial que busca retornar e destruir o mundo. E nesse mês a gente vai analisar cada um deles e como eles estiveram ou como eles estarão trabalhando para a serpente. Então vamos falar sobre como a Penha não é o cavalo vermelho da guerra. O quê? Como assim? Que absurdo! Ao menos não ainda. Pera, mas ela não literalmente disse que ela era o cavalo vermelho da guerra lá em Sombras do Passado? Sim, ela disse, mas isso não significa nada e eu já vou explicar. Eu já comentei um pouco aqui sobre uma teoria que eu vi na Gibiteca sobre como a Penha não seria o cavalo da guerra. Eu falei sobre isso lá no vídeo da Mônica, mas eu vou deixar o link da teoria original aqui na descrição da mesma forma. Mas antes de entrar em teoria, vamos fazer uma breve recapitulação de quem é a Penha e tudo que ela já fez na Turma da Mônica. A Penha teve a sua primeira aparição na história da turminha clássica, o Festival dos Tomates Verdes. Em seguida, ela apareceu em As Garotas do Bairro das Pitangueiras, onde tivemos a introdução de um poder sobrenatural que ela tinha, o olhar de desprezo. Com esse poder, ela consegue diminuir a autoestima de qualquer pessoa, fazendo com que as pessoas a obedeçam. A terceira aparição dela foi em A Namorada do Cebolinha, a famigerada história em que o Cebolinha fingiu namorar com ela para fazer ciúmes da Mônica. E depois quebrou o orgulho e talvez o coração da Penha. Supostamente, a Penha teria se apaixonado de verdade pelo Cebolinha naquele momento e passado anos planejando a sua vingança, que quase veio em Sombras do Passado. E por fim temos a Condessa Vermelha, que é provavelmente a história mais importante da Penha na turminha. Isso se deve ao fato de que nós temos 3 revelações importantes aqui. A primeira é que o pai da Penha é um político corrupto, que foi assim que ele conseguiu todo o dinheiro deles. A segunda é que a mãe da Penha é nada mais, nada menos do que uma vampira. E a terceira é que é justamente por ser meio vampira que a Penha possui o olhar de desprezo. Ou seja, esse poder não tem nenhuma relação com a serpente. Tá, mas por que tudo isso é importante pra Super Saga e colabora com a ideia de que ela ainda não se tornou o cavalo vermelho da guerra? Em Torre Inversa, a Penha é despertada pelos insetos da serpente e convidada pelo Capitão Feio a se juntar a eles, tornando-se o cavalo vermelho da guerra. E é então que ela revela que esse tema é um apelido que os pais deram pra ela na infância. A Penha até aquele momento não parecia ter nenhum conhecimento sobre a serpente ou qualquer intenção de trazer o fim do mundo. Quando ela se declara o cavalo vermelho da guerra lá em Sombras do Passado, ela tá simplesmente repetindo o apelido que os pais deram pra ela na infância. Além disso, vale ressaltar que todos os outros supostos cavalos do Apocalipse fizeram um pacto com a serpente. E a Penha, pelo menos até onde a gente viu, nunca fez isso. A Madame Creusodete de fato menciona em Umbra que alguém além da Berenice já fez um pacto com a serpente por vingança. Mas se fosse a Penha em Sombras do Passado, ela teria ganhado o apelido ali, não na infância. Então, por que ela teria esse apelido e por que ele seria usado pelos servos da serpente se ele não significasse nada? Bom, sentem-se e relaxem, porque eu tô prestes a contar pra vocês uma teoria sobre a Penha que vai mudar
toda a forma como vocês veem a Super Saga, especialmente a Torre Inversa. A minha versão é muito melhor. Eu acredito que a Penha realmente não tenha feito um pacto com a serpente, mas que o pai dela, muito tempo antes, tenha feito um. Assim como, diga-se de passagem, a Berenice fez com a filha para tornar ela no Cavalo da Morte. Na minha teoria, o pai da Penha teria oferecido a alma da filha em troca de poder e dinheiro, e teria sido assim que ele subiu na carreira política, se tornando o milionário que ele é hoje. Pode até ser que, pelo fato da esposa dele ser vampira, ele realmente não achava que eles fossem capazes de ter uma filha, e por isso que ele prometeu a alma dessa criança que nunca nasceria. Ou pode ser que ele só fosse um ser humano horrível mesmo, eu não sei porque eu tô passando pano pra ele. O que importa é que, nessa teoria, a Penha teria sido oferecida para a serpente como cavalo vermelho da guerra, e por isso os pais a chamavam assim quando ela era pequena, porque ela estava fadada a, em algum momento, se tornar o cavalo da guerra. Mas ainda segundo a teoria, esse momento só se concretizaria quando a própria Penha fizesse um pacto com a serpente, o que, de acordo com as vozes na minha cabeça, ainda não aconteceu. Vamos lá, a gente pode acreditar que a serpente vem manipulando a vida da Penha há muito tempo. Para começar, de alguma forma, a Agnes foi colocada na vida da Penha lá atrás. E a Agnes é canonicamente filha dos membros da casa de Asclépio que buscavam o retorno da serpente. Então não dá pra achar que isso seja só coincidência. A primeira edição da Penha na Super Saga e na Turma da Mônica Jovem no geral traz ela retornando ao bairro do Limoeiro depois de ouvir boatos de que o Cebola gostava da Mônica. Como que esses boatos chegaram lá na França, não sei, mas eu não consigo deixar de achar que os pais dela estiveram envolvidos nisso de alguma forma. Para completar o seu plano, a Penha invocou a Agnes, que tinha morrido 2 anos antes dos acontecimentos de Sombras do Passado e se transformado numa sombra. Depois de derrotada pela turma, ela entrou em coma por 2 anos, ficando internada coincidentemente no hospital que antigamente foi o orfanato da casa de Asclépio. E nesse período do coma, ela ainda viria a causar os acontecimentos que mostraram pela primeira vez para os leitores os poderes de bruxa da Magali. Os pais da Penha pagaram todos os custos da estadia dela no hospital, mas eles nunca a visitaram, e isso pode ter sido uma ordem da serpente. Afinal, a Penha seria despertada pelos insetos e o Capitão Feio em Torre Inversa, e os pais podem ter sido informados de que isso viria a acontecer, então eles não tinham por que interferir. Mas por que a serpente precisava da Penha exatamente nesse instante? Por que ela não fez isso antes? Bom, eu acredito que haja algumas explicações. Primeiro de tudo, eu acho que os acontecimentos de Umbra eram essenciais para o retorno da serpente, afinal foi ali que o suposto cavalo pálido da morte apareceu. Depois disso, a gente teve férias na praia em que os poderes da Magali foram revelados para a turma, e isso pode vir a ser usado por eles no futuro. Então nós tivemos Herdeiros da Terra, no qual o planeta Tumba foi destruído. Em Torre Inversa, o Capitão Feio afirma que a serpente costumava estar presa no planeta Tumba, e que o retorno dela passou a ser possível porque a turma destruiu o planeta e liberou os espíritos malignos que estavam aprisionados lá. Então, eu acho que a gente pode assumir que a serpente precisava que todos esses arcos acontecessem antes que ela pudesse despertar a Penha e convidá-la a se juntar a ela. Mas se a serpente se libertou da prisão do planeta Tumba, o que ela tá esperando? Por que ela não voltou imediatamente? Por que ela não veio ela mesma acordar a Penha e assim mandou os seus servos? Bom, eu acredito que simplesmente destruir o planeta Tumba não é o suficiente para trazer a serpente de volta para a Terra. Eu acredito que eles apenas tenham possibilitado que ela realize ações para retornar. E essas ações aparecem em Torre Inversa porque a torre está mais ligada com o planeta Tumba do que as pessoas imaginam. Veja bem, a Magali explica em Torre Inversa que a Torre Inversa tem esse nome porque, em vez de se erguer para cima, ela cresce para dentro da Terra. Sabe o que mais cresce para dentro da Terra? Uma casa na árvore! Um abismo. A torre é composta por 9 círculos e cada um deles desperta algo nas pessoas. Sabe o que mais tem 9 círculos? O abismo do planeta Tumba. A Torre Inversa foi construída pela casa de Asclépio com o objetivo de trazer a serpente de volta. E o que eles tinham? Exatamente, uma versão em miniatura do Quadrivium que ficava lá no planeta Tumba. Vocês têm que concordar que são semelhanças demais pra gente ignorar, gente. A Magali ainda diz que a Torre Inversa funciona como um corredor que liga o nosso mundo ao mundo inferior. Então eu acredito fortemente que ela é o abismo e que eles conectam o nosso mundo ao mundo do planeta Tumba, que seria esse tal mundo inferior. Afinal, ele fica num lugar que foi literalmente descrito como universo inferior. Fala sério, até alguns cenários são parecidos. Mas onde eu quero chegar e qual é a relação da Penha com tudo isso? Calma que as respostas virão. Um elemento importante sobre o planeta Tumba
é que os habitantes de lá diziam que no último andar do abismo ficava a serpente. O que, diga-se de passagem, é uma referência muito clara à mitologia nórdica, mas eu não vou entrar nisso aqui porque esse vídeo vai ficar muito enorme e muito maior do que já tá ficando. Mas em Torre Inversa, quando a turma chega no último ciclo, eles descobrem que o último ciclo, na verdade, era o primeiro andar do hospital por se tratar de uma torre inversa. O que aconteceu com a serpente? Então ela foi libertada? Ela já tava no nosso mundo e isso foi tudo uma metáfora? Ela teria sido libertada se eles não impedissem o Cascão? Na minha opinião, a serpente continua bem presa. E o motivo pra isso é que não. Eles não chegaram no último andar da torre. Eu não sei vocês, mas essa cena e essa explicação desse último andar sempre me incomodaram muito. Me parece uma resolução tão sensal pra uma obra tão complexa quanto a Super Saga. E sinceramente nada impede que a turma tenha concluído que foi isso que aconteceu, mas não era isso de verdade. Porque a própria Magali, que diz que tem todo o conhecimento das bruxas da história aí, diz que se enganou. Então assim, nem ela tem todas as informações, sabe? Pensem aqui comigo, em todos os andares da Torre Inversa, algum personagem cedeu à influência daquele círculo. No primeiro, o Limbo, a Mônica viu os espíritos das crianças que tinham morrido. No segundo, o da Paixão, a Denise e o Cebola se apaixonaram. No terceiro, o da Gula, a Magali teve fome. Eu sei que isso não é novidade pra ninguém, mas segue o baile. No quarto, o da Ganância, a gente teve uma disputa de poder entre o Capitão Feio e a Magali. No quinto, o da Ira, os personagens brigaram. No sexto, o da Heresia, a turma teve uma visão do cemitério dos hereges. E o Cascão tentou impedir o garotinho que se tornaria o Capitão Feio. No sétimo, o da Violência, eles enfrentaram o Necrotauro. Então muita gente acredita que a Penha, ao mentir pro Capitão Feio, teria completado o oitavo ciclo e levado eles pro nono, que na verdade seria o primeiro, o térreo. Mas eu acredito que não tenha sido exatamente isso. Eu acredito que a mentira que eles viveram ali foi a de que o Cascão poderia usar os poderes pro bem. O nono e último ciclo é o da traição, e o fato de ter todo um capítulo com esse título fez os leitores acreditarem que se tratava da traição do Cascão quando ele acabou sendo dominado pela serpente. Mas a verdade é que o Cascão não traiu ninguém. Ele foi possuído. Não dá pra chamar isso de traição, gente. Mas tem uma pessoa que se relaciona muito mais com a ideia de traição, e essa pessoa é a Penha. Vamos recapitular a teoria. Os pais da Penha teriam vendido a alma dela pra serpente, pra que um dia ela se tornasse o cavalo vermelho da guerra. Ela teria feito amizade com a Agnes sob influência da serpente, pra que ficasse próximo da casa de Asclépio e viesse a invocar a Agnes na forma de sombra no futuro. A serpente despertou a Penha no hospital onde ficava a Torre Inversa e reuniu toda a turma ali, fazendo com que eles passassem por todos os círculos da torre até supostamente chegar ao último. A serpente acreditava que a Penha realmente trairia a turma e se juntaria a ela. Afinal, ela foi criada num ambiente de ódio a eles, incentivado pela serpente. Ela organizou tudo para que naquele momento a Penha traísse o grupo, aceitasse o seu papel como cavalo vermelho da guerra e permitisse que eles chegassem ao último ciclo onde a serpente seria libertada. Só que a Penha não traiu. E como ela não traiu, a turma nunca chegou ao último ciclo. A Magali acredita que o térreo era o último, mas não era. Eles nunca chegaram de fato ao último círculo, porque o tema desse círculo, a traição, nunca foi concretizado. Traição! Traição! Se essa teoria se concretizar, a Penha tem um papel muito mais importante na Super Saga do que a história fez a gente acreditar até agora. E isso uniria todas as histórias que formam a Super Saga de uma forma que nunca foi mostrado até agora. Eu acredito que ainda tenham muitas revelações por vir nessa viagem da Penha até a França pra tirar as coisas a limpo com os pais. E eu acredito muito que tem alguma relação com tudo que eu falei aqui. Mas e aí, o que vocês acham dessas teorias e dessa maluquice toda aqui? O que você acha disso? Mulher bonita também fala besteira, né? Bom, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer os membros do canal a partir do nível senador. E a Tio, Bebele, Biscoito, João, a Terahane, Rei Jake, Pedro Silva, Henriette e Flávio Barbosa. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro e quais são os benefícios, cliquem em Seja Membro aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. A Dona Morte alertou o Cebola lá em Uba. Mas antes de entrar em teoria, vamos fazer uma bela... Com esse poder ela consegue diminuir a autoestima. A Penha, até aquele momento, não paria... Não paria é ótimo. Eu acho que os acontecimentos de Umbra eram esse... Eu acredito que eles apenham... A Torre Inversa foi... completado o nono ciclo e levado eles pro 10º...